Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a formulação integral das equações governantes. Nessa primeira parte nós vamos falar da equação da continuidade para um volume de controle fixo no espaço. Para nós entendermos o que é um volume de controle, nós precisamos primeiro saber diferenciar um sistema de um volume de controle e as abordagens lagrangiana e euleriana. Um sistema é definido como uma quantidade arbitrária de matéria de identidade fixa. Tudo que é externo ao sistema é a vizinhança e ele é separado o sistema é separado da vizinhança pela fronteira do sistema. Um sistema fechado é definido como um sistema que não troca massa com a vizinhança. As interações se darão na forma de trocas de calor e trabalho. Um sistema aberto é definido como um sistema que troca massa com a vizinhança. É mais comumente chamado na literatura de volume de controle. Quando é fácil acompanhar um elemento de massa identificável, nós adotamos uma abordagem lagrangiana, o método lagrangiano. Nós acompanhamos uma partícula se movimentando no espaço, uma quantidade fixa de matéria se movimentando no espaço. Esse é o método lagrangiano. As leis governantes, a conservação de massa, segunda lei de movimento de Newton, primeira e segunda lei das termodinâmicas, são definidas para um sistema. Como assim? Quando nós falamos da conservação de massa, nós estamos falando da massa de um sistema fechado é conservada. Quando nós falamos da segunda lei do movimento de Newton, nós estamos falando que a somatória das forças aplicadas sobre o sistema é igual à taxa de variação da quantidade de movimento do sistema, a massa do sistema, vezes a velocidade do centro de massa do sistema. A primeira lei da termodinâmica fala da taxa de variação de energia do sistema, uma quantidade de calor, uma taxa de calor fornecido pela vizinhança no sistema e uma quantidade de trabalho ou taxa de trabalho realizado pela vizinhança no sistema. E da mesma forma, a segunda lei fala da taxa de variação da entropia do sistema. Ocorre que, em fluidos, muitas vezes é difícil acompanhar uma partícula específica se movimentando. É mais fácil delimitar uma região do espaço e observar o que ocorre nessa região delimitada. Isso é definido como a abordagem euleriana. Nós nos fixamos nosso foco de interesse numa região específica do espaço. O volume de controle é definido formalmente como um volume arbitrário fixo no espaço através do qual o fluido escoa. Essa é a definição do livro do Asher Shapiro. Eu coloquei entre parênteses fixo no espaço porque alguns outros livros, por exemplo, o livro do Anderson, faz a formulação para um volume de controle móvel no espaço. Nesse caso, a velocidade é a velocidade relativa do fluido em relação ao volume de controle. O que separa o volume de controle da vizinhança é a superfície de controle, que é sempre uma superfície fechada. Um volume de controle ele pode se movimentar, ele pode se deformar e, o mais importante, massa pode atravessar as suas fronteiras, a sua superfície de controle. Sempre observando que esse movimentar depende da bibliografia que você está se referenciando. Como eu disse, o livro do Asher Shapiro define um volume de controle como uma região fixa no espaço. Nós temos, portanto, um sistema e as equações governantes são definidas para um sistema e nós temos um volume de controle e nós queremos analisar o que ocorre nesse volume de controle, quais são as variações das propriedades nesse volume de controle. De alguma forma, nós temos que transformar as equações para um sistema para as equações para um volume de controle. Essa transferência de informação de um sistema para um volume de controle é realizada pelo teorema de transporte de Reynolds. Hoje nós iremos focar na conservação de massa. Em aulas posteriores, nós iremos generalizar o teorema de transporte de Reynolds para qualquer propriedade. As propriedades são o quê? Propriedades extensivas definem ou elas caracterizam o estado do sistema. O estado do sistema é a condição ou configuração que ele se encontra distinguível dos demais estados do sistema pelas propriedades do sistema. Propriedade é algo que nós podemos medir, nós podemos dar um valor e uma unidade. Uma propriedade extensiva é uma propriedade que é proporcional à massa. Nós estamos interessados aqui na conservação da massa, então a propriedade extensiva vai ser a própria massa. Na quantidade de movimento, a propriedade extensiva vai ser a massa vezes a velocidade. E na energia total do sistema.
estamos representando aqui genericamente como um B maiúsculo, a nossa propriedade extensiva. A propriedade extensiva é uma propriedade que é independente da massa. Ela pode ser obtida a partir da propriedade extensiva dividindo pela massa. Vamos representar aqui genericamente pelo um B minúsculo. Toda propriedade intensiva é representada por uma letra minúscula. Nós vamos representar como um B minúsculo. A massa dividido pela massa vai ser igual a 1. A quantidade de movimento vai ser a própria velocidade e a energia total vai ser a energia específica. Representando, então, a propriedade extensiva como um B maiúsculo do sistema, pode ser representado como a integral da propriedade extensiva vezes a massa. Nós estamos aqui fazendo um elemento de massa infinitesimal integrado em toda a massa do sistema. Esse elemento de massa pode ser representado como a massa específica vezes um elemento de volume integrado em todo o volume do sistema. Isso aqui, essa parcela de ρ dv integrado no volume da massa vezes a propriedade intensiva, vai resultar na propriedade extensiva. Vamos considerar um sistema representado pela fronteira do sistema em vermelho, coincidente com o volume de controle representado pela superfície de controle em azul, no instante de tempo t. Nesse instante, a massa do sistema é igual à massa do volume de controle. O sistema vai se movimentar no espaço e o volume de controle nós estamos considerando como um volume de controle estacionário. Nós teremos o quê? Uma região de massa que saiu do volume de controle através da superfície de controle nesse intervalo de tempo e uma quantidade de massa que entrou no volume de controle nesse instante de tempo para substituir a massa que saiu do sistema do volume de controle. Como nós estamos interessados na variação de massa ou na variação da propriedade, no caso a propriedade é a massa do sistema no instante de tempo t é igual à massa no volume de controle no instante de tempo t. A massa do sistema no instante de tempo t mais ΔT é a massa do volume de controle nesse instante de tempo, mais a massa que saiu, menos essa massa que entrou no volume de controle. Se nós pegarmos essa região do volume de controle, a massa do volume de controle menos essa massa que entrou no volume de controle, essa região branca aqui na figura, mais essa massa, taxa mássica que saiu no volume de controle, nos dá a massa do sistema nesse instante de tempo. Fazendo a subtração da massa no instante de tempo t mais ΔT pela massa no instante de tempo t e dividindo pelo intervalo de tempo, nós temos a quantidade de massa que saiu, ou a variação de massa no intervalo de tempo do sistema, é a variação de massa no volume de controle, uma quantidade de taxa que sai, menos uma quantidade de massa que entra no volume de controle. No limite, com ΔT tendendo a zero, nós definimos o volume de controle e o sistema coincidentes. Nesse caso, essa parcela da massa do sistema vai ser representada como uma derivada total. A taxa de variação de massa do sistema é representada como uma derivada total ou derivada substantiva. A taxa de variação de massa no volume de controle vai ser representada como uma derivada parcial e nós vimos que a massa pode ser representada como uma integral no volume de ρ dv. Nesse caso, o volume vai ser o volume de controle. A quantidade de massa que sai nessa região 2 é a variação temporal na integral do volume de controle de ρ dv, essa parcela ρ dv que saiu do volume de controle. E a parcela que entra, da mesma forma, é a variação temporal na integral no volume de controle na região que entra de ρ dv. Essas aqui são as parcelas de taxa mássica saindo e taxa mássica entrando no volume de controle nesse instante de tempo. Vamos analisar um pouco melhor essas taxas mássicas saindo e entrando no volume de controle. Se considerar para isso essa região aqui, nós temos as linhas de corrente e esse volume vai ser definido como volume delimitado pelas linhas de corrente, a superfície de controle e a fronteira do nosso sistema. Esse volume infinitesimal tem uma área, que é aqui projetada. A área é definida, a área do volume de controle é definida como a área da seção transversal, com um vetor normal sempre apontando para fora do volume de controle. Nesse caso, nós estamos analisando aqui nessa parte saindo, nós temos um elemento de área, dA, com vetor normal apontando
para fora do volume de controle. Ele não necessariamente tem a mesma direção do vetor velocidade. O vetor velocidade aqui vai ser paralelo às linhas de corrente. Nós temos o vetor velocidade e o vetor área. Temos um comprimento ΔL, o volume dessa região aqui, que é o volume que saiu do volume de controle nesse intervalo de tempo, é dado pela área vezes o comprimento. Essa área vai ser o vetor área projetado na direção do vetor velocidade, já que esse volume tem as linhas aqui delimitadas pelas linhas de corrente. Nós precisamos projetar o vetor área no vetor velocidade. Essa projeção é realizada pela dA cosseno de θ. Isso aqui é o vetor área projetado na direção do vetor velocidade, multiplicado pelo deslocamento, por esse ΔL, vai nos dar o volume que saiu no intervalo, o volume que saiu. Esse volume, esse elemento de volume, então, portanto, é dA cosseno de θ, ΔL. Como nós estamos interessados no intervalo de tempo, essa taxa máxima que saiu pelo tempo é a derivada temporal da integral do volume de ρdV. Essa derivada temporal vai nos dar ρ dA é a integral no volume, e aqui nós temos agora, representamos o volume em função da área. Essa integral de volume vai ser representada em função da integral da área da superfície de controle. Eu coloquei aqui o S para indicar que é a parte que está saindo do volume de controle. Rho dA cosseno de θ ΔL. ΔL pelo ΔT nos dá a própria velocidade. Assim, nós podemos representar essa quantidade de massa saindo do volume de controle como uma integral na superfície de controle, uma integral de área, de ρ, o vetor velocidade, produto escalar com o vetor área, o elemento de área dA, infinitesimal integrado em toda a área. Da mesma forma, a parte que entra vai ser a integral na superfície de controle da região entrando, de ρ, v, produto escalar do vetor velocidade, vetor dA. Isso aqui vai nos dar a quantidade de massa, a taxa de massa entrando no volume de controle. Vamos analisar um pouco melhor o sinal dessa parcela aqui. Do lado esquerdo, eu representei aqui esse volume simplificado. Nós temos aqui um volume, uma velocidade da esquerda para a direita. Do lado esquerdo, ele está entrando no nosso volume de controle, e do lado direito, ele está saindo do nosso volume de controle. A área do lado esquerdo é apontando para a esquerda, porque ela é apontando sempre para fora do volume de controle, e a área do lado direito é apontando para a direita, também apontando para fora do volume de controle. Esse produto, vetor V escalar dA, nos dá o módulo, é calculado pelo módulo do vetor velocidade, o módulo do vetor d área, cosseno do ângulo do primeiro vetor projetado no segundo vetor. Na região de entrada, o vetor velocidade projetado no vetor área tem um ângulo de 180 graus. Logo, o cosseno do ângulo é de menos 1. Essa integral de ρv dA é negativa. No lado direito, a taxa máxima saindo, o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor área é igual a 0. Portanto, o cosseno do ângulo é igual a 1. Essa integral de ρv dA é positiva. Na equação, na conservação, nós avaliamos a quantidade de massa saindo menos a quantidade de massa entrando, as taxas máxicas saindo menos a taxa máxima entrando, que pode ser representado como a integral ao longo de toda a superfície de controle de ρv dA. Por quê? Porque ρv dA, nós vimos que vai ser positivo se nós tivermos mais massa saindo do que entrando no volume de controle. Essa parcela é positiva se nós temos taxa máxima saindo. E ela vai ser negativo se nós tivermos mais taxa máxima entrando do que saindo. Dessa forma, essa quantidade de taxa máxima saindo menos taxa máxima entrando é expressa corretamente pela integral ao longo da superfície de controle de ρv dA. Assim, nós podemos escrever a equação da variação de massa no sistema como a taxa de variação de massa no sistema móvel, a taxa é igual à taxa de variação de massa no volume de controle, mais a taxa líquida de massa atravessando a superfície de controle. Aqui eu coloquei entre parênteses saindo, porque esse valor é positivo quando nós temos mais taxa máxima saindo do que entrando. Como eu falei lá no início, a velocidade, esse vetor velocidade, é a velocidade do fluido relativa ao volume de controle. Nós fizemos a formulação para um volume de controle fixo, mas se ele estiver móvel, essa velocidade vai ser a velocidade relativa entre o fluido e o nosso volume de controle.
para o princípio da conservação de massa, aqui nós definimos como a massa a nossa propriedade extensiva de análise. Nós poderíamos substituir, e é o que nós vamos fazer quando formos generalizar para o teorema de transporte de Reynolds, a propriedade extensiva qualquer, como a variação de uma propriedade intensiva vezes a massa, porque isso aqui dá a taxa de variação de massa, mais a taxa líquida atravessando as fronteiras vezes uma propriedade intensiva. Isso aqui também dá uma massa, uma taxa mássica, vezes a propriedade intensiva. Nós vamos ver isso com mais detalhes quando formos formularmos o teorema de transporte de Reynolds. O princípio da conservação de massa diz simplesmente que, para um sistema de identidade fixa, no caso aqui um sistema fechado, a massa do sistema é constante. Logo, essa variação de massa do sistema é nula, o que nos resulta na equação da continuidade, na formulação integral, para um volume de controle fixo no espaço. A variação temporal na integral do volume de controle de ρ dV, mais a integral na superfície de controle de ρ v escalar dA é igual a zero. Para regime permanente, a variação temporal é nula. Assim, nós temos a integral ao longo da superfície de ρv dA é igual a zero. Para escoamento unidimensional, nós temos a seguinte formulação. A integral é uma somatória ao longo de todas as áreas que tem fluido atravessando a fronteira. Nesse nosso exemplo, nós temos a região 1 de entrada, ρ1, vetor velocidade 1, produto escalar com a área 1, mais ρ2, produto da velocidade, vetor velocidade, escalar área 2, igual a zero. No lado esquerdo, o ângulo entre o vetor velocidade e a área é de 180 graus. Logo, esse valor aqui, VA, V1, área 1, é dado por um valor negativo, menos V1 a 1. No lado direito, o vetor velocidade com a área é positivo. O ângulo entre eles é zero, cosseno de zero é igual a 1. Esse valor vai ser positivo. Dessa forma, nós temos a equação da continuidade em regime permanente unidimensional como menos, essa parcela é negativa, pelo ângulo do vetor velocidade com o vetor área, ρ1, V1 a 1, mais, essa parcela é positiva, ρ2, V2 a 2 é igual a zero. Ou ρ1, V1 a 1 é igual a ρ2, V2 a 2. Como aqui nós estamos considerando um regime unidimensional, a área 1 e a área 2 são iguais, nós podemos escrever de uma forma mais simplificada ainda como ρ1, V1 é igual a ρ2, V2. Dessa forma, nós concluímos a primeira parte, que é formular a equação da continuidade para um volume de controle fixo no espaço. E é importante lembrar essa relação entre a abordagem lagrangiana, abordagem para um sistema fechado, e a abordagem euleriana, que é a abordagem para um volume de controle. A relação entre a abordagem lagrangiana e a abordagem euleriana, a equação para um sistema e a equação para um volume de controle, é realizada pelo teorema de transporte de Reynolds. Aqui nós vimos esse teorema aplicado para a equação da conservação para a propriedade extensiva massa. Em aulas posteriores, nós iremos generalizar para qualquer propriedade extensiva.